Quando meu filho apareceu na minha porta com os olhos vermelhos, chorando feito criança, pedindo para eu salvar o casamento dele, eu senti uma coisa estranha no peito. Não era piedade. Não era satisfação. Era tipo uma mistura de tudo isso com uma raiva velha que eu achava que tinha superado. Porque vocês precisam entender uma coisa. Esse era o mesmo filho que 3 anos atrás me disse, olhando nos meus olhos, que eu não era bem-vindo no casamento dele. Que a presença do pai dele ia causar desconforto para a noiva e a família dela. Deixa eu voltar um pouco para vocês entenderem direito. Meu nome é Maurício, tenho 60 anos, e durante 40 anos eu trabalhei feito um condenado para dar tudo pro meu filho único, o Rafael. Perdi minha esposa, a Lígia, quando ele tinha só 12 anos. Câncer. Foi rápido demais. Um dia ela estava reclamando de umas dores nas costas. 6 meses depois ela se foi. Aquilo me devastou de um jeito que eu nem sei explicar direito. Mas eu não podia me afundar, sabe? Tinha um moleque que dependia de mim. Então eu fiz o que tinha que fazer. Dobrei meu turno na fábrica, peguei trabalhos extras nos finais de semana, fiz bico de tudo quanto é tipo. Não era para ficar rico, mas era para dar pro Rafael tudo o que ele precisasse. E dei. Colégio bom, uniforme limpo, material escolar completo, computador quando precisou, cursinho pré-vestibular dos caros. Tudo. Me lembro de uma vez, o Rafael tinha uns 15 anos. Ele chegou em casa todo empolgado dizendo que a escola ia fazer uma viagem de formatura. Todos os colegas da turma iam. Ele estava com os olhos brilhando, sabe? Aquela empolgação de adolescente. Mas quando ele me mostrou o valor, meu coração apertou. Era caro. Muito caro. Mais do que eu ganhava em 2 meses. Pai, eu sei que tá caro, ele disse, a empolgação já diminuindo. Mas todos os meus amigos vão. E eu nunca pedi nada muito grande antes. Ele estava certo. O Rafael nunca foi de pedir coisa. Era um menino bom, estudioso, responsável. Não dava trabalho. E eu via nos olhos dele o quanto aquilo era importante. Deixa eu ver o que eu posso fazer, respondi. Peguei 3 empregos extras naquele mês. Trabalhava na fábrica de manhã, fazia entrega de marmita no horário do almoço, voltava para a fábrica tarde, e de noite trabalhava como vigia num estacionamento. Dormia 4 horas por noite. Meu corpo doía, eu estava sempre cansado, mas quando juntei o dinheiro e entreguei pro Rafael, ver aquele sorriso no rosto dele. Cara, valeu cada hora sem dormir. Pai, você é o melhor do mundo. Ele me abraçou forte. Eu vou te fazer orgulhoso, prometo. E ele fez. Voltou da viagem feliz, com histórias para contar, com fotos com os amigos. Tava radiante. E eu? Eu tava exausto, quebrado de cansaço, mas feliz. Porque tinha conseguido dar aquilo pro meu filho. Teve outra vez, já no finalzinho do ensino médio. O Rafael estava se preparando pro vestibular de engenharia. As provas iam ser difíceis. A concorrência era pesada. Ele precisava de um curso preparatório bom, daqueles com professores especializados, material completo. Só que esses cursos eram caros. Muito caros. Fui atrás de todos os lugares que eu conhecia oferecendo serviços. Consertava cerca de vizinho no fim de semana, pintava parede, limpava quintal, qualquer coisa que me pagassem. Tinha domingo que eu acordava antes do sol nascer e só voltava para casa de noite, morto de cansado. A dona Célia, que já era minha vizinha naquela época, me via chegando sempre tarde. Seu Maurício, o senhor vai acabar adoecendo. Tá se matando de trabalhar. É pro meu filho, dona Célia. Ele vai fazer faculdade. Vai ser engenheiro. Vai ter uma vida melhor que a minha. Mas e o senhor? Quando é que o senhor vai viver? Eu já vivi, dona Célia. Agora é a vez dele. E era isso que eu sentia. Minha vida já tinha sido. Tinha sido boa enquanto a Lígia estava viva, mas depois que ela se foi, meu propósito virou outro. Garantir que o Rafael tivesse todas as oportunidades que eu nunca tive. Quando ele passou no vestibular, eu chorei. Chorei tanto que os vizinhos devem ter ouvido. Ele chegou em casa gritando, com o resultado na mão. Pai! Passei! Passei em primeiro lugar. Primeiro lugar. Meu filho. Aquele menino que eu tinha criado sozinho, que eu tinha visto crescer, que eu tinha me sacrificado tanto para dar condições. Tinha passado em primeiro lugar.
Abracei ele e deixei as lágrimas caírem. Lágrimas de orgulho, de felicidade, de alívio. Porque tudo tinha valido a pena. Durante a faculdade, a rotina não mudou muito para mim. Continuei trabalhando igual louco para pagar os livros dele, o transporte, as refeições. Teve mês que eu só comia arroz com ovo para conseguir dar dinheiro pro Rafael comprar material. Mas eu não ligava. Ver ele estudando, se dedicando, era minha maior alegria. Ele se formou com honras, foi convidado para trabalhar numa empresa grande antes mesmo de colar grau. Tava começando a vida dele bem, do jeito que eu sempre sonhei. No dia da formatura, vesti meu único terno, o mesmo que tinha usado no casamento com a Lígia, décadas atrás. Tava velho, meio fora de moda, mas era o que eu tinha. Sentei lá no fundo do auditório, vendo meu filho receber o diploma, e pensei, consegui. Criei um homem de bem. Dei para ele o que eu nunca tive. Eu me lembro de passar noites em claro, cansado até os ossos, mas feliz porque estava construindo um futuro pro meu filho. Às vezes eu olhava ele dormindo e pensava, esse menino vai ter uma vida melhor que a minha. Vai estudar, vai ter uma profissão digna, vai ser alguém. E ele foi. Rafael se formou em engenharia, conseguiu um emprego excelente numa empresa grande. Eu estava tão orgulhoso que chorei no dia da formatura dele. Foi a primeira vez que chorei desde o enterro da Lígia. Não foi de tristeza, foi de alegria pura. Senti que tinha cumprido minha missão como pai. Aí as coisas começaram a mudar. O Rafael conheceu a Patrícia numa festa da empresa. Ela trabalhava no marketing, vinha de uma família rica, aquele tipo de gente que sempre teve tudo. Não que isso fosse problema para mim, entende? Eu só queria que meu filho fosse feliz. Se ele amava ela, beleza. No começo, a Patrícia até era educada comigo. Sorria quando me via, me chamava de seu Maurício com aquele tom meio distante mas cordial. Eu notava que ela torcia o nariz quando visitava meu apartamento pequeno, notava o jeito que ela olhava para os meus móveis velhos, para minha TV antiga. Mas eu deixava pra lá. Pensei, é só questão dela se acostumar. Mal sabia eu. Depois que eles ficaram noivos, a coisa degringolou. O Rafael começou a vir menos me ver. Quando vinha, era sempre correndo, sempre com pressa. As conversas ficaram curtas, superficiais. Eu perguntava sobre o casamento, sobre os planos, e ele desconversava. Dizia que estava tudo encaminhado, que logo logo eu ia receber o convite. 6 meses antes do casamento, eu ainda não tinha recebido convite nenhum. Liguei pro Rafael. Ele atendeu meio sem jeito. Oi, pai. Filho, tudo bem? Olha, eu tava pensando aqui. O casamento tá chegando e eu ainda não recebi o convite. Queria saber se precisa de alguma coisa, se posso ajudar em algum detalhe. Silêncio do outro lado. Um silêncio pesado, constrangedor. Pai, sobre isso, eu preciso conversar contigo. Pode falar, filho. É melhor a gente se ver pessoalmente. Você pode vir aqui em casa amanhã? Meu coração apertou. Aquele tom de voz não era bom sinal. Mas eu concordei. No dia seguinte, fui até o apartamento dele. Um lugar bonito, moderno, num prédio novo com portaria 24 horas. Bem diferente do meu canto humilde. Quando entrei, a Patrícia estava lá também, sentada no sofá com uma cara de poucos amigos. Senta aí, pai, o Rafael disse, apontando para uma poltrona. Sentei. Meu filho ficou de pé, andando de um lado pro outro. A Patrícia olhava para as unhas dela, fingindo não estar prestando atenção. Pai, eu não sei como dizer isso. Então diz logo, Rafael. Tô começando a ficar preocupado. Ele respirou fundo. A Patrícia e eu conversamos bastante sobre o casamento. É um evento grande, formal, com muita gente importante da empresa dela, da família dela. Eu sei disso, filho. E daí? E daí que? Ele olhou para a noiva, como se pedisse ajuda. Ela continuou quieta. A gente achou melhor você não ir. Eu ri. Achei que era piada. Como assim não ir? É teu casamento, Rafael. Eu sou teu pai. Eu sei, pai, mas é complicado. O que é complicado? Me explica. A Patrícia suspirou alto e finalmente falou,
com aquela voz cheia de implicância. Seu Maurício, vamos ser práticos. É um casamento de alto nível. Vai ter executivos, empresários, pessoas influentes. A família da Patrícia tem um certo padrão. E, francamente, sua presença pode causar constrangimento. Eu olhei para ela, depois para o meu filho, esperando que ele dissesse alguma coisa. Que me defendesse. Que dissesse para ela não falar assim comigo. Ele ficou calado. Constrangimento? Eu repeti, devagar. Eu vou causar constrangimento? Pai, não leva pro lado pessoal. Rafael começou. Que lado eu vou levar, filho? Me diz. Como é que um pai leva quando é banido do casamento do próprio filho? Ninguém tá te banindo, a gente só tá pedindo para você entender a situação. Entender o quê? Que você tá com vergonha de mim? Que depois de eu ter me matado de trabalhar para você ter tudo, você agora acha que eu não sirvo para aparecer na festa chique da sua noiva? A Patrícia revirou os olhos. Viu, Rafael? Eu disse que ele ia fazer drama. Drama. Ela chamou aquilo de drama. Eu levantei da poltrona, minhas pernas tremendo de raiva e decepção. Rafael, olha para mim. Ele olhou, mas desviou o olhar logo em seguida. Eu passei 40 anos da minha vida trabalhando para você. 40 anos, filho. Dobrava turno, fazia hora extra, pegava bico nos finais de semana. Teve sábado e domingo que eu não via a cor do sol porque estava trabalhando. Sabe por quê? Para você não passar necessidade. Para você estudar. Para você ter um futuro melhor que o meu. Eu sei disso, pai, e sou grato. Grato? Eu ri sem graça. Que tipo de gratidão é essa, Rafael? Que tipo de gratidão é dizer pro teu pai que ele não pode ir no teu casamento porque vai causar constrangimento? Lágrimas começaram a descer no meu rosto. Eu não queria chorar na frente deles, mas não consegui segurar. Você se lembra quando quebrou o braço jogando futebol? Tinha 8 anos. Eu passei a noite inteira no hospital contigo. Não saí do teu lado nem um minuto. Faltei no trabalho no dia seguinte, perdi o dia de pagamento, mas não me importei. Porque você precisava de mim. Pai! Você se lembra quando ficou doente na faculdade? Aquela gripe forte que virou pneumonia? Eu ia no teu apartamento todo dia depois do trabalho. Levava comida, remédio, ficava lá até você dormir. Pegava 3 ônibus para ir, 3 para voltar. Chegava em casa de madrugada, dormia 3 horas e ia trabalhar de novo. Fiz isso durante 2 semanas. Rafael começou a chorar também. Pai, eu lembro de tudo isso. Então como você consegue me fazer isso? Como você consegue olhar nos meus olhos e dizer que eu não posso ir no teu casamento? A Patrícia se levantou, impaciente. Seu Maurício, isso é ridículo. É só um evento. O senhor tá fazendo tempestade em copo d'água. Me virei para ela, o peito apertado de raiva. Só um evento? Para você pode ser. Mas para mim, senhora, ver meu filho casar era um sonho. Era saber que ele ia formar uma família, que ia ser feliz. Era a certeza de que todo o meu sacrifício tinha valido a pena. Mas pelo visto, eu estava enganado. Olha, a verdade é que o senhor não combina com o tipo de casamento que eu quero. É um evento de luxo, refinado. E francamente, a presença do senhor pode. Ela parou, procurando as palavras certas. Pode o quê? Fala. Termina a frase. Pode passar a imagem errada. Minha família é conhecida, tem reputação. E um homem que trabalha em fábrica, que vive num apartamento simples, que usa roupas velhas, não combina com a imagem que a gente quer passar. Eu encarei ela por um longo momento. Depois olhei pro Rafael. E você concorda com isso? Ele ficou em silêncio. Um silêncio que disse tudo. Responde, Rafael. Você concorda que teu pai é uma vergonha? Não é isso, pai. Então o que é? Me explica. Porque até agora você não está fazendo nada além de ficar calado enquanto tua noiva me humilha. Pai, eu só quero evitar conflito. Conflito? O conflito já está aqui, Rafael. O conflito começou quando você permitiu que ela falasse de mim desse jeito. Peguei meu casaco.
Sabe o que é engraçado? Eu sempre achei que tinha criado um homem de caráter. Um homem que defenderia o que é certo, que respeitaria quem sacrificou tudo por ele. Mas eu vejo agora que eu falhei. Porque o homem que eu vejo aqui na minha frente não é o filho que eu criei. Pai, por favor, não vai assim. Não? Então o que você quer que eu faça? Que eu aceite essa humilhação de cabeça baixa? Que eu finja que tá tudo bem? Eu só quero que você entenda. Entender o quê, Rafael? Me diz. O que exatamente você quer que eu entenda? Ele não respondeu. É isso então. Você escolheu. Escolheu ela, escolheu o dinheiro, escolheu a imagem. E eu? Eu fico de fora. Igual lixo que não serve mais. Não é assim, pai. É exatamente assim. E sabe o que é pior? Não é nem a Patrícia. Ela sempre foi snob, sempre foi metida. O problema é você. Você que me conhece. Você que sabe da minha história. Você que viu o meu sacrifício. E mesmo assim achou que eu não era bom o suficiente. Abri a porta. Saí dali e chorei o caminho inteiro até minha casa. Chorei como não chorava desde que perdi a Lígia. Era uma dor diferente, sabe? Quando você perde alguém para a morte, é horrível, mas você sabe que a pessoa te amava. Agora eu estava perdendo meu filho para vergonha. Ele estava com vergonha de mim. Os meses seguintes foram os piores da minha vida. O Rafael não ligou, não mandou mensagem, nada. Eu fiquei sabendo do casamento pelas redes sociais. Fotos que conhecidos compartilhavam. Vi ele de terno impecável, a Patrícia de vestido de noiva caríssimo, todo mundo sorrindo. Festa linda, elegante, tudo perfeito. Sem o pai do noivo. Ninguém perguntou onde eu estava? Será que ele inventou alguma desculpa? Disse que eu estava doente? Que eu tinha viajado? Ou será que ninguém se importou mesmo? As primeiras semanas foram as mais difíceis. Eu acordava de madrugada com o coração apertado, lembrando da conversa, das palavras da Patrícia, do silêncio do Rafael. Tinha noites que eu não conseguia dormir. Ficava deitado na cama, olhando pro teto, me perguntando onde eu tinha errado como pai. Será que eu tinha mimado ele demais? Será que por ter dado tudo, ele tinha virado ingrato? Ou será que eu realmente não era bom o suficiente, como a Patrícia tinha dado a entender? Esses pensamentos me corroíam por dentro. Parei de ir trabalhar. Liguei na fábrica dizendo que estava doente. Não era mentira, eu estava doente mesmo, só que não era do corpo. Era da alma. Passei dias sem sair da cama, sem tomar banho, sem comer direito. Só ficava ali, apodrecendo em autocomiseração. A dona Célia começou a ficar preocupada. Ela batia na porta todo dia. Seu Maurício, tô sabendo que o senhor não tá comendo. Trouxe uma marmita aqui. Às vezes eu abria a porta, pegava comida e agradecia. Outras vezes eu nem me dava ao trabalho de levantar. Ela deixava na porta mesmo. Um dia ela não aceitou minha recusa. Bateu na porta com tanta insistência que eu fui obrigado a abrir. Seu Maurício, assim não dá, ela disse, entrando sem pedir licença. Olhou ao redor e viu a bagunça. Pilhas de pratos sujos, roupas espalhadas, cortinas fechadas. O senhor tá se matando aos poucos. Deixa eu em paz, dona Célia. Não vou deixar. O senhor é meu amigo. E amigo não deixa amigo se afundar. Ela abriu as cortinas. A luz do sol invadiu o apartamento, me fazendo fechar os olhos. Quando foi a última vez que o senhor tomou banho? Não respondi. Tá bom. Vai tomar banho agora. Vou fazer um café para nós. E a gente vai conversar. Não quero conversar. Não tô perguntando, seu Maurício. Tô mandando. Agora vai. Era a voz de mãe dela. Aquela voz que não aceita não como resposta. Eu acabei obedecendo. Quando saí do banho, ela tinha arrumado a sala, lavado a louça, feito café. Sentamos na mesa da cozinha. Agora me conta o que aconteceu, ela disse. E eu contei. Tudo. Desde o começo. A Patrícia, o pedido do Rafael, a exclusão do casamento. Falei chorando, a voz embargada. Dona Célia me ouviu em silêncio, às vezes balançando a cabeça, às vezes suspirando.
Quando terminei, ela ficou em silêncio por um tempo. Seu Maurício, posso ser sincera? Pode. O seu filho é um idiota. Eu ri sem graça. Era a primeira vez que eu ria em semanas. Desculpa a franqueza, mas é verdade. O senhor se matou por aquele menino. Abriu mão de tudo. E ele te paga assim? É de uma ingratidão sem tamanho. Mas ele é meu filho, Dona Célia. E daí? Ser filho não dá direito de tratar mal o pai. O senhor precisa entender uma coisa. O senhor não fez nada de errado. O errado aqui é ele. Mas será que eu não fui ausente demais? Trabalhando tanto, talvez eu não tenha dado atenção suficiente. O senhor deu tudo o que podia dar. O senhor trabalhou feito um condenado para dar condição para ele. E sabe por que o senhor fez isso? Porque amava ele. Porque queria o melhor para ele. E ele jogou isso tudo no lixo. As palavras dela foram duras, mas necessárias. O senhor precisa reagir, seu Maurício. Não pode deixar que isso te destrua. O senhor ainda tem muita vida pela frente. Pra quê? Pra quem? Pro senhor mesmo. O senhor passou a vida inteira vivendo pro Rafael. Agora é hora de viver pra você. Ela tinha razão. Mas era mais fácil falar do que fazer. Os dias foram passando. Aos poucos, comecei a me reerguer. Voltei pro trabalho. Os colegas perguntaram se eu estava melhor da gripe. Eu menti que sim. Mas dentro de mim, a dor continuava. Toda vez que via um pai com filho na rua, meu coração apertava. Toda vez que passava em frente de uma loja de festas e via decorações de casamento, a ferida se abria de novo. O Dia dos Pais daquele ano foi particularmente difícil. Vi comerciais na TV mostrando filhos presenteando pais, famílias felizes reunidas. E eu tava sozinho. Meu único filho não ligou, não mandou mensagem, nada. Passei o dia inteiro no apartamento, olhando fotos antigas. O Rafael bebê. O Rafael criança. O Rafael adolescente. Em todas as fotos ele estava sorrindo. E eu também, sempre ali do lado dele. Pai e filho. Companheiros. Onde foi que deu errado? A Dona Célia bateu na porta de tarde. Trazia um bolo que tinha feito. Feliz Dia dos Pais, seu Maurício. Obrigado, Dona Célia. Trouxe isso aqui pra gente comer juntos. Não quero o senhor passando o dia sozinho. Sentamos e comemos o bolo. Ela me contava histórias dos filhos dela, tentando me distrair. Eu apreciava o esforço, mas minha cabeça estava em outro lugar. Um dia ele vai se arrepender, ela disse de repente. Um dia o Rafael vai olhar para trás e vai ver o que perdeu. Você acha? Tenho certeza. As pessoas só valorizam o que têm quando perdem. E ele perdeu um pai maravilhoso. Quis acreditar nela. Mas com o passar dos meses, fui perdendo a esperança. Natal chegou. Vi nas redes sociais fotos do Rafael e da Patrícia numa festa chique. Sorrindo, brindando, felizes. Nem uma mensagem para mim. Nem um Feliz Natal, pai. Foi quando percebi que tinha que seguir em frente de verdade. Não podia ficar esperando um filho que tinha me esquecido. Tinha que construir uma vida nova. Comecei a ir numa pracinha perto de casa toda manhã. Caminhava, tomava sol, respirava ar fresco. Lá conheci outras pessoas da minha idade. O seu Alberto, viúvo como eu. A dona Marta, aposentada. O seu Paulo, que tinha perdido a esposa recentemente. A gente começou a formar um grupo. Depois da caminhada, a gente tomava café juntos num boteco ali perto. Conversava sobre tudo, futebol, política, família. Era bom ter com quem conversar. Um dia, o seu Alberto me puxou de lado. Maurício, posso te dar um conselho? Claro. Para de se martirizar por causa do teu filho. Não tô me martirizando. Tá sim. Eu vejo pelo jeito que você fica quando alguém menciona a família. Pelo jeito que você desconversa quando perguntam sobre seus filhos. Fiquei em silêncio. Olha, eu entendo. Meus filhos também não são lá essas coisas. Raramente me ligam, raramente aparecem. Mas eu aprendi uma coisa.
A gente não pode viver em função dos filhos. A gente criou, deu o que podia, fez nosso papel. Agora a vida é deles. E a nossa também. A gente ainda tá vivo, Maurício. Ainda tem muito para fazer, para viver. Aquelas palavras ficaram comigo. Será que eu estava mesmo desperdiçando o resto da minha vida sofrendo por alguém que tinha me descartado? Resolvi fazer algo diferente. Comecei a fazer aulas de violão numa escola comunitária. Sempre quis aprender, mas nunca tinha tido tempo. Agora eu tinha. Me inscreve como voluntário numa ONG que distribuía comida para moradores de rua. Todo sábado eu ia ajudar. Era gratificante ver que eu podia fazer diferença na vida de alguém. Aos poucos, fui me redescobrindo. Descobri que eu gostava de ler. Comecei a frequentar a biblioteca municipal. Descobri que gostava de cozinhar. Comecei a fazer pratos novos, experimentar receitas. A vida estava começando a fazer sentido de novo. Não era a vida que eu tinha imaginado, sem neto para mimar, sem filho para visitar aos domingos, mas era uma vida. Era a minha vida. 1 ano se passou. Depois 1 ano e meio. Eu estava bem. Não completamente curado, a ferida ainda doía às vezes, mas estava vivendo. E isso já era muito. 2 anos se passaram. 2 anos sem falar com o Rafael. Sem uma ligação, sem uma mensagem, nada. Ele seguiu a vida dele, eu segui a minha. Ou tentei seguir, pelo menos. Até que um dia, numa tarde de domingo, bateram na minha porta. Abri e quase caí para trás. Era o Rafael. Mas não era o Rafael que eu conhecia. Ele estava magro, com olheiras profundas, barba por fazer, roupa amassada. Parecia que não dormia há dias. Pai! A voz dele saiu fraca. Rafael? O que aconteceu? Ele entrou sem pedir licença e desabou a chorar no meu sofá. Chorar mesmo, soluçando feito uma criança. Eu fiquei sem ação. Nunca tinha visto meu filho daquele jeito desde que ele era pequeno. Sentei do lado dele, sem saber o que fazer. Filho, me conta o que está acontecendo. Entre soluços, ele começou a falar. A Patrícia, ela quer o divórcio, disse que não me ama mais, que se casou comigo por interesse, que agora encontrou outra pessoa. Eu respirei fundo. Não vou mentir, parte de mim sentiu uma satisfação amarga. Mas outra parte, a parte que ainda era pai, ficou com pena dele. E você veio aqui por quê, Rafael? Ele levantou a cabeça, os olhos vermelhos. Porque eu preciso da tua ajuda, pai. Eu preciso que você salve meu casamento. Eu pisquei, confuso. Como assim salvar teu casamento? O que eu posso fazer? A Patrícia tá com um empresário. Um cara rico, mais velho. Ela disse que vai pedir o divórcio e ficar com metade de tudo que a gente construiu junto. A casa, o carro, as economias. Eu vou perder tudo, pai. E o que eu tenho a ver com isso? Ele limpou as lágrimas com as costas da mão. Você conhece gente, pai. Você trabalhou a vida inteira, deve ter contatos, deve conhecer alguém que possa me ajudar. Sei lá, um advogado bom que não cobre caro, ou alguém que possa conversar com ela, convencer ela a não fazer isso. Eu fiquei olhando para ele, incrédulo. Deixa eu entender. Você, que me baniu do teu casamento porque eu ia causar constrangimento, tá vindo aqui me pedir para salvar esse mesmo casamento? Pai, por favor, eu sei que eu errei. Errou? Eu levantei a voz. Você acha que foi só um erro, Rafael? Eu estava confuso, a Patrícia me pressionou, eu não sabia o que fazer. Você sabia exatamente o que fazer. Defender teu pai. Dizer para ela que se ela não aceitasse tua família, então o casamento não ia rolar. Pai, eu era apaixonado, eu não estava pensando direito. Paixão? Você sacrificou teu pai por paixão? Por uma mulher que agora tá te largando? Ele abaixou a cabeça. Eu sei que fui um péssimo filho. Eu sei. Mas agora eu preciso de você. Você é a única pessoa que pode me ajudar. Eu? Por que eu? Porque você sempre foi forte, pai. Sempre soube resolver as coisas. Sempre deu um jeito. Eu preciso dessa força agora. Eu ri. Uma risada amarga, cheia de ironia.
Engraçado como funciona, né? Quando você estava bem, feliz, subindo na vida, eu não prestava. Agora que você tá na merda, aí sim o pai serve. Não é assim. É exatamente assim, Rafael. Você me usou a vida inteira. Usei meu suor, meu trabalho, meu sacrifício para você chegar onde chegou. E quando você chegou lá, me descartou. Agora que você caiu, vem rastejando de volta. Pai, eu sinto muito, eu juro que sinto. Sente. Você sente mesmo? Porque em 2 anos você não sentiu o suficiente para me ligar uma vez. Nem no meu aniversário. Nem no Natal. Nem no Dia dos Pais. Nada. As lágrimas dele voltaram a cair. Eu tava com vergonha, pai. Com vergonha do que eu fiz. Não tinha coragem de te procurar. Mas para me pedir ajuda você tem coragem, né? Que conveniente. Por favor, pai, eu tô desesperado, não tenho mais ninguém. Eu olhei bem nos olhos dele. Onde estava esse desespero quando você me disse que eu ia causar constrangimento? Onde estava essa necessidade de pai quando você me deixou de fora do dia mais importante da tua vida? Pai! Não, Rafael. Agora você vai me ouvir. Senta aí e escuta o que eu tenho para dizer. Ele sentou, encolhido no sofá. Durante 40 anos eu fiz de tudo por você. Acordava às 5 da manhã. Trabalhava até às 11 da noite às vezes. Teve semana que eu só te via dormindo. Mas eu não ligava. Sabe por quê? Porque eu achava que estava construindo algo. Achava que estava criando um homem de caráter, que ia valorizar o sacrifício do pai. Eu valorizo. Não valoriza nada. Se valorizasse, teria me defendido daquela mulher. Teria dito para ela que se ela não me aceitasse, o casamento não ia rolar. Mas você não fez isso. Você me descartou feito lixo. Eu sei que não tem desculpa. Não tem mesmo. E sabe o que é pior? Não é nem a Patrícia. Ela sempre foi assim, sempre foi snob, metida. O problema é você. Você que conhecia minha história, que sabia do meu sacrifício, e mesmo assim achou que eu não era bom o suficiente para estar no teu casamento. Rafael estava chorando tanto que mal conseguia falar. Pai, me perdoa, eu imploro, me perdoa. Perdoar? Você quer que eu perdoe? Sim, por favor. Eu me levantei e fui até a janela, olhando para a rua lá embaixo. Sabe o que você me tirou, Rafael? Você tirou a chance de eu ver meu único filho casar. Tirou a chance de eu dançar com você, de fazer um brinde, de contar histórias constrangedoras da sua infância para os seus amigos. Você tirou tudo isso de mim. Eu sei, pai, e eu nunca vou me perdoar por isso. E agora você quer que eu salve teu casamento? O casamento que eu não pude nem ir? Você acha que faz sentido isso? Eu sei que não faz, mas eu não tenho mais ninguém, pai. Eu afastei todo mundo. Só tenho você. Eu me virei para ele. Você não me tem, Rafael. Você abriu mão de me ter há 3 anos atrás. Pai, não fala assim. Por que não? É a verdade. Você me descartou. E sabe o que eu aprendi nesses 2 anos? Aprendi que eu não preciso de filho que tem vergonha de mim. Aprendi a viver sem você. Ele levantou do sofá, cambaleando. Então você não vai me ajudar? Eu olhei bem para ele. Você quer saber o que eu vou fazer? Vou te dar o mesmo que você me deu. Nada. Pai. Não. Você fez sua escolha. Rafael. Escolheu uma mulher snob, uma família rica, uma vida de aparências. E agora tá pagando o preço. Não é meu problema. Mas eu sou teu filho. Filho? Eu ri sem graça. Filho não faz o que você fez. Filho não deixa o pai de fora do casamento. Filho não some por 2 anos. Você pode até ser meu filho biologicamente, mas há muito tempo deixou de ser meu filho de verdade. Aquilo doeu nele. Vi pelo jeito que ele recuou, como se tivesse levado um soco. Eu mereço isso, ele disse baixinho. Eu mereço tudo isso. Merece sim. E agora vai ter que aprender a se virar sozinho, igual eu tive que aprender. Pai, eu tô te implorando. E eu tô te dizendo não.
Agora você sabe como é ser rejeitado por quem você mais ama. Como é pedir ajuda e ouvir um não. Bem-vindo ao clube. Rafael ficou me encarando por um tempo, com uma expressão de quem tinha acabado de entender que tinha perdido tudo mesmo. Eu destruí a única coisa boa que eu tinha, né? Ele disse, a voz quebrada. Destruiu. E não tem mais volta. Ele caminhou até a porta, devagar, como se cada passo doesse. Eu sinto muito, pai. De verdade. Eu sei que não significa nada agora, mas eu sinto muito. Não respondi. Só observei ele sair. Quando a porta fechou, eu me sentei no sofá e fiquei olhando pro nada. Não senti alívio. Não senti vitória. Só senti um vazio enorme. Será que eu tinha feito a coisa certa? Será que devia ter ajudado ele, apesar de tudo? Passei a noite inteira pensando nisso. Revirava na cama, incapaz de dormir. Via a cara do Rafael, aquele desespero nos olhos dele. Era meu filho, por mais que ele tivesse me magoado. Será que eu não estava sendo duro demais? De manhã, decidi conversar com a dona Célia. Ela sempre tinha uma palavra sensata. Bati na porta dela. Ela abriu com um sorriso, mas logo percebeu que algo estava errado. Seu Maurício, aconteceu alguma coisa? Contei tudo para ela. O Rafael aparecendo, o pedido de ajuda, minha recusa. Ela me ouviu em silêncio, balançando a cabeça de vez em quando. E agora eu não sei se fiz certo, eu terminei. Ele é meu filho, dona Célia. Meu único filho. Ela suspirou. Seu Maurício, posso ser sincera com o senhor? Pode. O senhor fez certo. Eu olhei para ela, surpreso. Fiz. Fez sim. Olha, eu entendo que é difícil. É seu filho, você ama ele. Mas o Rafael precisa aprender. Ele precisa entender que as ações têm consequências. Ele te magoou profundamente, te humilhou, e agora quer que você resolva os problemas dele como se nada tivesse acontecido? Mas ele estava arrependido. Arrependido porque está precisando, seu Maurício. Não porque reconheceu de verdade o erro dele. Se a Patrícia não tivesse pedido divórcio, o senhor acha que ele estaria aqui? Eu pensei sobre isso. Ela tinha razão. Provavelmente não, admiti. Então, o Rafael precisa crescer. Precisa amadurecer. Precisa aprender a lidar com as consequências das escolhas dele. E o senhor, desculpa a sinceridade, mas o senhor também precisa se valorizar mais. Como assim? O senhor passou a vida inteira se sacrificando por esse menino. E o que o senhor ganhou? Desprezo. Rejeição. O senhor merece mais do que isso, seu Maurício. Merece ser respeitado. E se o Rafael não consegue fazer isso, então o problema é dele, não seu. As palavras dela acertaram fundo. Ela estava certa. Eu tinha passado 60 anos me diminuindo, me sacrificando. E para quê? Para ser tratado como algo descartável. Obrigado, dona Célia. A senhora sempre sabe o que dizer. Olha, eu não estou dizendo que o senhor não pode perdoar ele no futuro. Mas ele precisa merecer esse perdão. Precisa provar que mudou de verdade, não só vir correndo porque está com problema. Passei os dias seguintes tentando seguir em frente. Não foi fácil. Toda vez que o telefone tocava, meu coração pulava, pensando que podia ser o Rafael. Mas não era. Ele não ligou mais. Uma semana depois, encontrei um conhecido meu, o Hélio, que trabalhava na mesma empresa que o Rafael. E aí, Maurício, como vai? Vou indo, Hélio. E você? Ah, correria. Mas olha, eu soube que o Rafael tá numa situação complicada, né? Soube. Pô, a empresa inteira tá comentando. A mulher dele tá pedindo divórcio, dizendo que ele não presta, que casou por interesse. Tá fazendo um escândalo danado. Meu estômago apertou. E ele? Ah, ele tá destruído. Dizem que ele não tá nem conseguindo trabalhar direito. Tá chegando atrasado, faltando reunião, todo desligado. O pessoal tá achando que ele vai acabar sendo demitido. Aquilo me pegou desprevenido. Por mais que eu tivesse negado ajuda, ouvir que meu filho estava naquela situação me doía.
Entendi, foi tudo o que consegui dizer. Você já conversou com ele sobre isso? Não muito. O Hélio me olhou com aquela cara de quem sabe mais do que tá falando. Olha, Maurício, não quero me meter, mas o menino precisa de você. Sei que vocês tiveram umas diferenças aí, mas no final das contas, ele é seu filho. Depois dessa conversa, fiquei ainda mais perturbado. Será que eu não estava sendo cruel demais? Será que não devia pelo menos tentar conversar com ele de novo? Mas aí eu me lembrava da dor que senti quando ele me baniu do casamento. Lembrava das noites que passei chorando. Lembrava da humilhação. Não. Eu tinha feito certo. Ele que se virasse. Mais 2 semanas se passaram. Até que num sábado de manhã, enquanto eu estava tomando café, bateram na porta de novo. Dessa vez não era o Rafael. Era a Patrícia. Ela estava diferente. Sem a arrogância de antes. Parecia cansada. Nervosa. Seu Maurício, posso entrar? Eu hesitei, mas abri a porta. O que você quer aqui? Ela entrou e ficou de pé na sala, como se não soubesse por onde começar. Eu vim pedir desculpas. Quase caí para trás. Desculpas? Você? Sim. Eu errei. Errei muito. Com o senhor, com o Rafael, com tudo. O que aconteceu? Tá com peso na consciência? Ela respirou fundo. Eu vim contar a verdade. Uma verdade que vai machucar, mas que o senhor precisa saber. Sentei no sofá. Então fala. Eu nunca amei o Rafael de verdade. Eu me casei com ele porque achei que ele ia me dar uma vida boa. Ele tinha um emprego excelente, futuro promissor. Mas eu sempre fui ambiciosa demais. Queria mais. Queria luxo, status. E por isso você tá pedindo divórcio? Sim. Conheci um empresário que pode me dar isso. Mas não é só por isso que vim aqui. Então por que veio? Ela me encarou. Porque eu preciso que o senhor saiba que eu manipulei o Rafael. Eu sabia o quanto o senhor era importante para ele. E eu usei isso. Coloquei na cabeça dele que o senhor não combinava com o casamento que eu queria. Que ia causar problema. Eu pressionei, manipulei, fiz chantagem emocional. Minha mão começou a tremer. Você fez isso conscientemente? Fiz. E me arrependo. Porque agora eu vejo o quanto eu destruí. Não só o casamento, mas a relação dele com o senhor. E por mais que eu não goste de admitir, o Rafael te ama. Sempre amou. Só que ele é fraco. E eu aproveitei dessa fraqueza. Não sabia o que dizer. Parte de mim queria expulsar ela dali. Outra parte queria ouvir mais. Por que você tá me contando isso? Porque o Rafael tá se destruindo. Literalmente. Ele não tá comendo, não tá dormindo, não tá trabalhando. Ele chora o dia inteiro. E não é por mim. É por você. Ele fala o tempo todo que perdeu o pai, que cometeu o maior erro da vida dele. E você quer que eu faça o quê? Eu quero que o senhor saiba a verdade. O que aconteceu não foi totalmente culpa dele. Eu manipulei, eu enganei, eu fiz pressão. Ele errou em ceder. Isso é verdade. Mas eu fui a vilã da história. Me levantei e fui até a janela de novo. Isso não muda nada, eu disse. Ele ainda fez a escolha. Por mais que você tenha manipulado, a decisão final foi dele. Eu sei. E ele sabe também. Por isso ele tá se destruindo. Porque ele sabe que não tem desculpa. Ela caminhou até a porta. Eu só vim dizer isso. O que o senhor vai fazer com essa informação é escolha sua. Mas saiba que o Rafael te ama. Sempre amou. Ele só foi burro demais para perceber o valor que o senhor tinha. Depois que ela saiu, fiquei horas parado ali, processando tudo. A Patrícia tinha manipulado meu filho. Tinha usado a fraqueza dele contra ele. Mas mesmo assim, Rafael tinha feito a escolha. Tinha me machucado profundamente. Será que saber disso mudava alguma coisa? Será que eu devia perdoar? Fui até o quarto e peguei uma caixa velha que guardava debaixo da cama. Dentro tinha fotos antigas. Do Rafael criança. Do Rafael adolescente. Do dia da formatura dele. Olhei cada foto, lembrando de cada momento.
Das noites que passei em claro quando ele ficava doente. Dos jogos de futebol que assisti ele jogar no colégio. Das conversas que tínhamos enquanto ele fazia lição de casa. Era meu filho. Meu único filho. Por mais que ele tivesse errado, era meu filho. Talvez a dona Célia tivesse razão sobre ele precisar amadurecer. Mas talvez eu também precisasse dar uma chance para ele fazer isso. Não ajudando a resolver os problemas dele, mas estando presente. Deixando claro que eu ainda estava ali, mas que as coisas tinham mudado. Peguei o telefone e liguei pro Rafael. Ele atendeu no primeiro toque, a voz desesperada. Pai! Oi, Rafael. Pai, eu. Deixa eu falar primeiro. A Patrícia veio aqui. Silêncio. Ela contou tudo? Contou. E sabe o que eu tenho a dizer sobre isso? O quê? Que não muda nada. Ouvi ele respirar fundo do outro lado. Eu sei, pai. Eu sei que eu não tenho desculpa. Não tem mesmo. Mas eu estava pensando aqui. Talvez a gente possa conversar. De verdade dessa vez. Sem mentira. Sem pressão de ninguém. Só eu e você. Você tá falando sério? Oh. Mas em algumas condições. Qualquer coisa, pai. Qualquer coisa. Primeiro, eu não vou resolver teus problemas. O divórcio é teu problema. Tua carreira é teu problema. Você vai ter que aprender a se virar sozinho. Eu entendo. Segundo, você vai ter que provar para mim que mudou. Não com palavras. Com atitudes. E isso vai levar tempo. Muito tempo. Eu sei, pai. Eu tô disposto. E terceiro, nunca, jamais, você vai deixar alguém falar mal de mim ou me desrespeitar na tua frente. Não importa quem seja. Entendeu? Entendi, pai. Prometo. Então tá. Vem aqui domingo pra gente conversar. Eu vou, pai. Juro que vou. Desliguei o telefone e fiquei olhando para ele por um tempo. Não sabia se estava fazendo a coisa certa. Não sabia se o Rafael realmente ia mudar. Mas eu sabia uma coisa: se eu não desse essa chance, ia me arrepender pro resto da vida. No domingo, o Rafael apareceu. Diferente da última vez, ele estava mais composto. Ainda magro, ainda com olheiras, mas tinha se barbeado, vestido uma roupa limpa. Oi, pai. Entra. Sentamos um de frente pro outro. Eu tinha preparado um café simples. Nada demais. Pai, antes de tudo, eu preciso falar uma coisa. Fala. Eu fui um merda. Desculpa a palavra, mas é a única que se encaixa. Eu fui um filho ingrato, covarde, mesquinho. Você se sacrificou por mim a vida inteira e eu te paguei com desprezo. Não tem desculpa. Não tem justificativa. Eu errei. E vou passar o resto da vida tentando compensar isso. Continua. A Patrícia me manipulou. Isso é verdade. Mas isso não diminui minha culpa. Porque no fundo, eu sabia que estava errado. Sabia que te banir do meu casamento era a pior coisa que eu podia fazer. Mas eu cedi. Porque sou fraco. Porque quis agradar ela. Porque fui egoísta. Ele limpou uma lágrima que começou a cair. E agora eu perdi tudo. Perdi o casamento, tô quase perdendo o emprego, perdi o respeito de todo mundo que me conhece. Mas o pior de tudo foi ter perdido você. Porque você era a única coisa de verdade que eu tinha. E eu joguei fora. Eu respirei fundo. Rafael, eu não vou fingir que não doeu. Doeu mais do que qualquer coisa que já senti na vida, incluindo perder tua mãe. Pai. Mas eu também não vou fingir que não te amo. Porque eu amo. Você é meu filho. E por mais que eu tente, não consigo simplesmente desligar esse amor. Ele começou a chorar abertamente. Então, você me perdoa? Perdoar? Não ainda. Perdão é algo que se conquista. Rafael, não se ganha de graça. Você vai ter que trabalhar muito para reconquistar minha confiança. E não vai ser fácil. Pode levar anos. Eu faço o que for preciso, pai. Eu sei. E eu vou te dar essa chance. Mas com uma condição:
você vai fazer terapia. Terapia? Isso. Porque você precisa entender por que você fez o que fez. Precisa trabalhar sua autoestima, sua capacidade de tomar decisões, de não se deixar manipular. Precisa virar um homem de verdade. Eu vou, pai. Prometo. E outra coisa, você vai começar a vir aqui todo domingo. Vamos tomar café juntos. Vamos conversar. Sem pressa. Sem pressão. Só eu e você, reconstruindo isso aqui tijolo por tijolo. Eu vou estar aqui, pai, todo domingo. E ele cumpriu. Nos meses seguintes, o Rafael aparecia todo domingo religiosamente. No começo, as conversas eram tensas, superficiais. Mas aos poucos, fomos nos reconectando. Ele me contava sobre a terapia, sobre como estava aprendendo a se valorizar, sobre como estava se reestruturando depois do divórcio. No primeiro domingo, ele chegou com um bolo simples, de cenoura, que ele mesmo tinha feito. Lembra que você costumava fazer para mim quando eu era criança? Ele disse, meio sem graça. Lembrava. Era a receita da Lígia. Eu fazia todo aniversário dele. Lembro sim. Tentei fazer igual ao seu. Não sei se ficou bom. A gente comeu em silêncio, cada um perdido nos próprios pensamentos. Não foi confortável. Mas foi um começo. No segundo domingo, ele me trouxe uma foto antiga que tinha encontrado. Éramos eu, ele e a Lígia, numa praia. O Rafael devia ter uns 6 anos. Tava rindo, brincando na areia. A Lígia tava linda, com aquele sorriso dela. E eu tava ali, abraçando os dois, feliz. Eu tinha esquecido dessa foto, ele disse. Achei num álbum velho. Lembra desse dia? Lembro. Foi uma das poucas vezes que conseguimos viajar. Economizei durante meses para poder levar vocês. Foi um dos dias mais felizes da minha infância, pai. A gente ficou olhando para a foto por um tempo. Pai, ele disse de repente. Eu queria te pedir desculpas pela mãe também. Como assim? Por ter deixado a memória dela ser manchada. A Patrícia falava mal dela às vezes. Dizia que ela era simples demais, que tinha gostos antiquados. E eu não defendia. Deixava ela falar. Aquilo doeu. A Lígia tinha sido uma mulher maravilhosa, trabalhadora, amorosa, dedicada. E pensar que alguém falava mal dela, e pior, que o próprio filho não a defendia. A mãe era uma santa, eu disse, a voz embargada. Trabalhava igual uma condenada, cuidava da casa, cuidava de você. Sempre com um sorriso no rosto. Nunca reclamava. E ainda por cima tinha que aturar minhas chatices depois de um dia cansativo de trabalho. Eu sei, pai. E eu sinto muito. Sinto muito por ter deixado a Patrícia desrespeitar a memória dela. Sinto muito por não ter defendido vocês dois. No terceiro domingo, a conversa foi mais profunda. Ele me contou sobre a terapia, sobre as coisas que estava descobrindo sobre si mesmo. O terapeuta disse que eu tenho problemas de autoestima, ele revelou. Que eu sempre busquei a aprovação dos outros. E que a Patrícia explorou isso. Ela sabia que eu queria ser aceito pela família rica dela, e usou isso para me manipular. Mas você percebe que mesmo com manipulação, você fez escolhas, né? Percebo, pai. Por isso tô fazendo terapia. Preciso entender por que eu fiz essas escolhas. Porque deixei que ela me manipulasse. Porque não tive coragem de defender você. Ele respirou fundo. O terapeuta disse uma coisa que me marcou. Ele disse que medo de rejeição me fez rejeitar quem realmente me amava. Que eu tinha tanto medo de perder a Patrícia e a aceitação dela, que acabei perdendo você. A pessoa que realmente sempre esteve do meu lado. As lágrimas dele começaram a cair de novo. E o pior, pai, é que eu sabia. Lá no fundo, eu sabia que estava errado. Sabia que te excluir do casamento era cruel. Era injusto. Mas eu estava tão cego, tão focado em agradar ela e a família dela, que ignorei minha consciência. E o que você faria diferente hoje? Tudo. Faria tudo diferente. Mandaria ela pro inferno na primeira vez que falasse mal de você. Teria te colocado como meu padrinho, na primeira fila. Teria feito um discurso sobre você,
falando do quanto você é importante para mim. Teria dançado com você. Teria te abraçado e dito na frente de todo mundo que você é o melhor pai do mundo. Era difícil ouvir isso, porque era tudo que eu tinha sonhado, e que tinha sido negado. Mas não dá para voltar atrás, Rafael. Eu sei. E isso me mata todos os dias. Saber que perdi aquele momento e nunca mais vou ter de volta. Os domingos foram passando. A cada encontro, as conversas ficavam mais naturais, menos tensas. Ele começou a me contar sobre o trabalho, sobre os desafios que estava enfrentando. O pessoal da empresa ficou sabendo do divórcio, ele me contou num domingo. E começaram a me ver diferente. Como se eu fosse menos profissional por não ter conseguido manter o casamento. E como você lidou com isso? No começo, mal fiquei na defensiva, tentando provar para todo mundo que eu ainda era competente. Mas o terapeuta me ajudou a entender que eu não preciso da aprovação de ninguém. Que eu sei do meu valor. E sabe mesmo? Ele pensou por um momento. Tô aprendendo. É difícil. Passei a vida inteira buscando validação externa. Primeiro tentando te deixar orgulhoso, depois tentando impressionar a Patrícia e a família dela, depois tentando impressionar os chefes no trabalho. Mas agora tô tentando encontrar valor em mim mesmo. Isso é crescimento, filho. E é doloroso, mas necessário. A Patrícia seguiu com a separação. Ficou com metade dos bens deles, como era de se esperar. O Rafael sofreu, mas lidou. Não veio me pedir ajuda financeira. Se virou sozinho. Vendi o carro, ele me contou. Comprei um mais barato. Não precisava daquele carro de luxo. Era mais para impressionar os outros do que qualquer coisa. E como você se sente com isso? Aliviado. Na verdade, parece que tirei um peso das costas. Não preciso mais manter aparências. No trabalho, ele quase foi demitido, mas deu a volta por cima. Começou a se dedicar mais, a mostrar serviço. Chegava cedo, saía tarde, se esforçava para provar seu valor. Meu chefe me chamou para conversar, ele me disse num domingo. Disse que tinha notado meu esforço, que estava impressionado com minha dedicação. E o que você disse? Disse que aprendi com meu pai, que meu pai sempre me ensinou o valor do trabalho duro. Aquilo me emocionou. 6 meses depois, consegui uma promoção. Veio me contar com os olhos brilhando. Pai, consegui. Gerente de projetos. Parabéns, filho. Você merece. É por causa de você, pai. Por causa do seu exemplo. De ver você trabalhar tanto, sempre dedicado, sempre dando o seu melhor. E em cada conquista, ele vinha me contar. Com humildade, com gratidão. Não mais com arrogância ou prepotência. Era um Rafael diferente que estava surgindo. Teve um domingo que ele chegou visivelmente emocionado. Pai, eu fiz uma coisa hoje. O quê? Fui no cemitério. Visitar a mãe. Fazia anos que eu não ia lá. Era doloroso demais. E eu pedi desculpas para ela. Pedi desculpas por ter deixado alguém falar mal dela. Por não ter defendido a memória dela. Por ter me tornado um filho que ela não ficaria orgulhosa. Ele limpou as lágrimas. E eu prometi para ela que ia me tornar o homem que ela e você criaram para ser. Um homem de caráter. Um homem que defende o que é certo. Um homem que honra a família. Abracei meu filho naquele momento. Pela primeira vez em anos, abracei ele de verdade. Ela ficaria orgulhosa de ver você assim agora, eu disse. Reconhecendo erros, trabalhando para ser melhor. Isso é ser homem de verdade. 1 ano e meio depois daquela primeira conversa, ele chegou com uma notícia. Pai, eu conheci alguém. Meu coração apertou. Conheceu? Conheci. Mas é diferente dessa vez. Totalmente diferente. Me contou sobre a Mariana. Como tinha conhecido ela numa cafeteria. Como tinha sido honesto desde o início sobre seu passado, seus erros, sua terapia. E ela aceitou tudo. Aceitou meus defeitos, minhas falhas. Disse que todos nós temos bagagens. E que o importante é como a gente lida com elas. E você tá feliz? Oh, pai. Mas com medo também.
Medo de quê? De estragar de novo. De fazer merda de novo. Você não vai fazer, filho. Porque você aprendeu. E porque agora você tem valores. Sabe o que é importante de verdade. Pai, ela quer te conhecer. Meu coração disparou. Quer? Quer. Eu contei tudo para ela. Tudo mesmo. Sobre como te tratei, sobre o erro que cometi. E sabe o que ela disse? O quê? Que um filho que reconhece e se arrepende de um erro tão grande assim é um homem de caráter. E que um pai que perdoa depois de ser tão magoado é um homem extraordinário. Ela disse que quer conhecer esse homem extraordinário. Na semana seguinte, o Rafael trouxe ela. A Mariana era totalmente diferente da Patrícia. Tinha um sorriso sincero, um jeito simples, uma energia boa. Seu Maurício, ela me abraçou assim que entrou. Que prazer conhecer o senhor finalmente. O Rafael fala tanto do senhor. Prazer, Mariana. O senhor mora num lugar aconchegante. É cheio de vida, de história. Passamos a tarde conversando. Ela era professora de ensino fundamental. Falava com paixão sobre os alunos, sobre educação. Vinha de uma família simples, de trabalhadores, como a minha. Meu pai também trabalhou a vida inteira em fábrica, ela me contou. Ele sempre dizia que trabalho dignifica o homem. Que não importa o que você faz, importa como você faz. Seu pai é um homem sábio. Era. Ele faleceu ano passado. Mas deixou um legado lindo. 5 filhos, todos trabalhadores, todos honestos. Vi pelo jeito que ela falava do pai, com tanto amor e respeito, que ela era diferente mesmo. Ela valorizava a família, valorizava sacrifício, valorizava trabalho. E via pelo jeito que ela olhava para o Rafael, e pelo jeito que ele olhava para ela, que aquilo era diferente. Era amor de verdade. Não paixão cega ou interesse. Era companheirismo, respeito, admiração mútua. Seu Maurício, ela disse antes de ir embora. Eu quero que o senhor saiba que vou cuidar bem do seu filho. E que o senhor sempre será bem-vindo na nossa vida. Sempre. Aquelas palavras significaram mais do que ela podia imaginar. 6 meses depois, ele me ligou. Pai, eu e a Mariana vamos casar. Respirei fundo. Sério? Sério. E pai, eu quero te pedir uma coisa. Fala. Quero que você seja meu padrinho. Quero que você faça o discurso. Quero que você dance comigo. Quero que você esteja lá, do meu lado, me apoiando. Como deveria ter sido desde o começo. Como sempre deveria ter sido. Chorei no telefone. Chorei de alegria, de alívio, de emoção. Eu vou estar lá, filho. Pode ter certeza que eu vou estar lá. Os meses até o casamento foram de preparação. Ele me consultava sobre tudo, local, comida, decoração. Queria minha opinião, minha aprovação. Pai, o que você acha dessa gravata para mim? Tá bonita, filho. Mas essa outra aqui combina mais com você. Então vou de essa. Confia em você. Confia em você. Aquelas palavras eram música para os meus ouvidos. Ele insistiu em comprar um terno novo para mim. Levou numa loja boa, experimentamos vários até acharam que ficou perfeito. Pai, você tá lindo, ele disse quando me olhei no espelho. Era verdade. Fazia décadas que eu não me via tão bem. Não era só o terno. Era o brilho nos meus olhos. O sorriso genuíno no meu rosto. A sensação de pertencer. No dia do casamento, acordei nervoso. Mas era um nervoso bom. De antecipação, de alegria. E estive. No dia do casamento, eu tava lá. De terno novo que o Rafael insistiu em comprar para mim. Na primeira fila. Sendo apresentado para todo mundo como meu pai, o homem mais importante da minha vida. Quando chegou a hora do discurso, me levantei com as pernas tremendo. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou Maurício, pai do Rafael. E eu quero contar uma história para vocês. Contei tudo. Contei sobre o sacrifício, sobre o erro, sobre o perdão, sobre a reconstrução. Vi gente chorando na plateia. Vi a Mariana segurando a mão do Rafael, os dois com lágrimas nos olhos.
E eu aprendi uma coisa com tudo isso, eu terminei. Aprendi que ser pai não é sobre ser perfeito. Não é sobre acertar sempre. É sobre amar incondicionalmente. É sobre perdoar quando dói. É sobre ensinar, mesmo quando é difícil. E é sobre estar presente, sempre. Porque no final das contas, família é isso. É perdão. É recomeço. É amor. A festa toda me cumprimentou depois. Gente que eu nunca tinha visto vinha me abraçar, dizer que tinha se emocionado. Mas o momento mais importante foi quando dancei com meu filho. Ele me abraçou apertado e sussurrou no meu ouvido: "Obrigado por não ter desistido de mim, pai. Eu nunca desistiria de você, filho. Nunca." E era verdade. Porque por mais que ele tivesse errado, por mais que tivesse me magoado, ele era meu filho. E nada no mundo mudaria isso. Hoje, 2 anos depois daquele pedido desesperado dele na minha porta, a gente tem uma relação sólida. Ele vem aqui toda semana. A Mariana também. Eles me incluem em tudo. E melhor de tudo, eles acabaram de me dar a notícia que vou ser avô. Um menino, pai, o Rafael disse com os olhos brilhando. E a gente quer te dar a honra de escolher o nome. Eu. Você. Porque você é o melhor exemplo de pai que existe. E a gente quer que nosso filho tenha um nome que honre isso. Escolhi Murilo. Nome forte, bonito. E quando ele nascer, vou contar para ele a história do pai dele. A história de erro e perdão. A história de queda e reconstrução. Porque no final das contas, isso é família. Não é sobre ser perfeito. É sobre ser real. É sobre errar, aprender, perdoar e recomeçar. E eu não trocaria isso por nada no mundo.